Oi, gente bonita, tudo bem com você? Que bom! Estamos juntos aqui mais uma vez no Bíblia do Zero, uma conversa de gente comum para gente comum, conversando sobre a Bíblia, sobre o que é esse livro e uma maneira que a gente está tentando fazer com que você se acostume ao livro. Livro esse que é muito incompreendido por muitas pessoas, mas pouco lido. Então, a nossa intenção é trazer um pouco da Bíblia para que você compreenda um pouquinho melhor. E hoje, gente, eu quero conversar com você uma parte, um pedaço da Bíblia que eu diria que é o supra-sumo, o extrato, o resumão do Evangelho. Você sabe, a gente já explicou isso em outros encontros, nós dissemos que a Bíblia ela tem os seus gêneros literários e esses gêneros literários eles reúnem textos com determinadas características. Então eu tenho os proféticos, os poéticos, os apocalipses e por aí vai. Também temos os evangelhos. E nesse trecho que eu quero mostrar para você, eu quero te ambientar naquilo que a gente chama de o Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? Imagine você, Jesus, um pregador ambulante da Palestina do século I, indo daqui ali, dali para lá, de lá para acolá, circundando a Galileia, circundando o mar ou o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, e ele tendo que pregar muitas vezes as mesmas coisas. Muito provavelmente ele repetiu muitas vezes as mesmas palavras. E olha, a gente já disse isso. Jesus mesmo, ele não escreve nada. A não ser aquele trecho em que ele escreve na areia, num trecho que você encontra no Evangelho de João, no capítulo 8, lá no comecinho, Jesus ele escreve na areia enquanto as pessoas estavam ali forçando ele a uma resposta com relação àquela mulher que, segundo o texto, foi flagrada em adultério. E Jesus, o texto diz que ele se abaixa e fica ali escrevendo na areia. Fora isso, nós não temos nenhuma menção de Jesus escrevendo. Não temos. Temos sim de Jesus lendo, né? Há um trecho no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, onde a gente, lá pelo verso 18, você encontra Jesus ele lendo um trecho do profeta Isaías. E interessante que aquele trecho, ele diz que foi-lhe dado o rolo, e no rolo ele encontrou o lugar onde estava escrito. Olha, gente, eu confesso a você que eu tenho muita dificuldade às vezes para entender onde está tal texto, em qual livro, em qual capítulo, em qual versículo. Se eu te disser que no tempo de Jesus essa divisão de capítulo e versículo não existia, que o camarada ele procurou, achou o texto sem capítulo e sem versículo, você imagina, o cara conhece o texto, né? É o bichão mesmo, rapaz. O cara conhecia mesmo o texto. Eu jamais ia conseguir, mas ele conseguiu e encontrou. Então Jesus provavelmente era alguém, sim, letrado, que conhecia muito bem a lei judaica, a Torá, mas que ele propõe uma reinterpretação desses textos. E uma dessas reinterpretações foi compilada e reunida num grande sermão chamado de o Sermão do Monte. Como a gente já tinha dito uma certa vez, gente, o Novo Testamento ele não veio pronto. Aliás, como nada aqui veio pronto. O que no Novo Testamento nós tínhamos eram cópias de outras cópias. Alguém em algum momento resolve compilar, pôr no papel as histórias narradas, a tradição oral sobre os feitos de Jesus, os atos de Jesus, a história de Jesus, os ditos de Jesus, eles compilam isso e reúnem nos livros. E daí, alguns desses livros foram reunidos e colocados
dentro do que hoje nós chamamos de o Novo Testamento. Então, os 4 evangelhos que nós temos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles são fruto dessa compilação. E aqui eu vou falar sobre um em especial, que é o Evangelho de Mateus, que é uma compilação, sim, de uma tradição, a tradição da comunidade de Mateus, e que lá nos capítulos 5, 6 e 7, eles reúnem muitos ditos de Jesus em torno de um sermão único, como se Jesus tivesse assentado, e isso provavelmente deve ter acontecido, ele assentado e pregou ou explanou lá, fez a sua aula, a sua homilia para aquelas pessoas que estavam ali sentadas. O texto é em Mateus, no capítulo 5, no verso 1, e o texto diz que Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, e começa dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, e assim vai. E daqui, esse discurso ele só termina no capítulo 7, no versículo 29. Ou seja, um grande discurso que alguns críticos bíblicos, alguns exegetas, eles acham que esses discursos eles foram reunidos dentro do Evangelho de Mateus para que ficassem num lugar só, de modo que quem pegasse o Evangelho soubesse de antemão, num pedaço só de rolo, o resumo do Evangelho. E é isso o que Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7 nos trazem. É um resumo do Evangelho. É aqui, por exemplo, minha gente, que Jesus ele ensina o Pai Nosso, uma oração que é usada desde os primórdios do cristianismo, é usada como um elemento do culto, que a gente diria uma forma litúrgica, né? É também um modelo de oração, e em outro vídeo a gente prepara um vídeo só para falar sobre o Pai Nosso como modelo de oração. É aqui, por exemplo, que dentro do Sermão do Monte que você encontra as prescrições de Jesus sobre a oração, sobre o jejum, sobre esmolas e ofertas. É aqui dentro desse Sermão do Monte que você vai encontrar Jesus falando sobre o perdão, os juramentos, o amor ao próximo, a vingança. É aqui no Sermão do Monte que você vai encontrar uma das mais belas páginas de todo o Novo Testamento, que é o discurso deles falando sobre o não nos ansiarmos, não andarmos ansiosos por coisa alguma, que é o trecho onde termina com uma frase de efeito, que é aquela: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha, gente, o Sermão do Monte ainda nos fala sobre fundamentos e estradas, fala sobre as opções que nós podemos tomar na nossa caminhada. Então eu posso optar pela direita ou pela esquerda, eu posso optar por ser um construtor prudente construindo a casa sobre a rocha, ou não, eu posso ser um aventureiro que constrói a casa sobre a areia. E tudo isso está dentro de um único sermão, conhecido como o Sermão do Monte. Por isso, se eu pudesse dizer para você, nós já falamos isso, por onde começar? Assiste aí, a gente encontra aí o link em algum lugar aqui na tela. A gente já falou sobre por onde começar a ler a Bíblia. Mas se eu pudesse te dizer mais uma vez por onde começar, eu diria sim, comece
Assista lá, você vai ver por onde começar. Mas leia, comece lendo também o Sermão do Monte. Porque é o Sermão do Monte que vai apresentar a interpretação de Jesus sobre muitos aspectos da lei judaica. Então ele veio revogar, abandonar todo o preceito judaico? Eu acredito que não. Acredito que não por algumas razões. Primeiro, que a gente não pode esquecer, Jesus ele não morreu cristão. Mesmo porque, gente, o cristianismo não existia. O que havia era o judaísmo e aquele movimento que Jesus ele começa na Palestina do primeiro século, eles se tornam o que eles na época chamavam de seita. Era mais ou menos um grupo dentro do judaísmo. E esse grupo dentro do judaísmo, ele cresce, vai crescendo, vai tomando forma. Segundo o relato contido no livro de Atos, essa seita dos nazarenos, como era conhecida, também era conhecida como a seita do caminho. Por quê? Jesus ele pregava nas ruas, nas estradas, nos becos, nas vielas. Ele só pregava ao ar livre. E era ao ar livre que as pessoas o encontravam, sempre à beira do caminho. E assim os discípulos desse movimento, eles também ensinavam, sempre à beira do caminho. De modo que esse povo foi conhecido como a seita ou o povo do caminho. Então, não tinha cristianismo. Depois de que Jesus se foi, o que havia era uma seita ou um movimento. O cristianismo como religião, da maneira como nós conhecemos, isso é apenas uma construção muito posterior, que foi oficializada, vamos dizer assim, a partir do século IV, com Constantino. E aí você tem a institucionalização da Igreja Católica Apostólica Romana, que caminha até os dias de hoje. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana que você conhece hoje é a mesma instituição, né, lá de trás do século IV, que a partir de então teve vários cismas, né, começando com a Igreja do Oriente, depois com os protestantes, o anglicanismo, o protestantismo, e depois do século XVIII e XIX para cá, aí você vieram os pentecostais e bem recentemente os neopentecostais. Isso também é um outro dia, a gente pode falar em outro encontro somente sobre isso. Mas o que eu quero deixar contigo aqui hoje, o Sermão do Monte, ele é a reinterpretação de um judeu da Palestina do primeiro século, onde ele propõe uma outra maneira de pensar, uma forma de pensar fora da caixa. E esse pregador, Jesus, que para o cristianismo ele tem essa importância vital, ele deixa esse legado, mas ele morre judeu. A gente não pode esquecer disso. De modo que o texto que nós temos no Sermão do Monte, ele é um texto visceralmente vinculado, linkado com o que nós conhecemos como a Torá ou o Antigo Testamento, né? A lei e os profetas. Tá bom? Eu quero que você continue com a gente nessa jornada. Bíblia do Zero. Mais uma vez a gente te agradece. Seja bem-vindo.